E hoje estou incumbido de trazer o aprendizado, uma palavra referente a Lucas capítulo 19. Então, que os irmãos possam já ir abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, porque o Senhor tem uma palavra abençoada para as nossas vidas, amém? Desde já tem uma notícia aqui abençoada e maravilhosa, irmãos. A notícia abençoada é que o irmão Eli Fernando vai trazer a palavra, mas na verdade a palavra não é minha, a palavra é do Senhor, porque a honra e glória é dele. E ele está aqui para trazer o que a gente precisa nesta noite, amém? Se os irmãos já abriram aí em Lucas capítulo 19, irmãos, esse ensino, ele traz hoje, na verdade, são 5 lições, 5 aprendizados referente à vida de Jesus no Evangelho de Lucas, em que ele tem a acrescentar muito para o nosso cotidiano, amém? Eu não sei como é que foi o dia dos irmãos hoje, eu sei que o meu dia foi muito corrido, creio que o dos irmãos também. Mas independente da correria que teve durante o dia, irmãos, agora o Senhor tem uma palavra abençoada e vejam só como Deus é tão bom, que ele começa esse capítulo 19, lá vai eu para o capítulo 18, ele começa esse capítulo 19 trazendo um clássico, na verdade, um clássico do Evangelho. Eu creio que os irmãos já ouviram falar sobre Jesus e Zaqueu. Zaqueu, aquele pequenino homem, amém? Se alguém não ouviu falar, vai ouvir falar aqui. E muitos já ouviram falar diversas ministrações e pode até falar, mas irmão Lee, provavelmente você vai trazer algo que eu já ouvi, mas creia que Deus tem algo abençoado. Se você já ouviu, é para você rever de novo, amém? Eu vou começar aqui lendo, irmãos, Lucas capítulo 19, no versículo 1, é o episódio de Jesus e Zaqueu. Entrou Jesus em Jericó e ele estava atravessando a cidade. Versículo 2. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos colaboradores de impostos, ou dos republicanos. Versículo 3. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, irmãos, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Versículo 7. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa daquele pecador. E vamos segurar aí um pouquinho, irmãos, para a gente seguir depois. Começa aí essa história, na verdade, essa passagem clássica que eu falei, referente a Zaqueu. Aquele pequenino homem, mas cheio de ousadia, cheio de vontade de conhecer e de chegar cada vez mais próximo a Jesus. A gente já pode ver desde então, irmãos, que Zaqueu, ele estava diante já ali de uma grande dificuldade, que era a multidão e o seu tamanho. No natural, nós temos muitas dificuldades. E a dificuldade daquele homem era o tamanho dele, que não conseguia enxergar Jesus. Mas só de ele ouvir falar em Jesus e saber que Jesus ia passar por ali, como nós sabemos que Jesus está aqui neste lugar, irmãos, ele simplesmente teve a vontade de conhecer mais e mais aquele homem. Ele teve a vontade de chegar perto e conhecer e sentir mais sobre aquele homem que tantas pessoas falavam. E aí simplesmente Zaqueu, que em meio à dificuldade ali não conseguia chegar perto dele, a gente lembra da mulher do fluxo de sangue, que também tinha uma multidão na frente dela, e ela simplesmente não conseguia chegar facilmente a Jesus. E aí simplesmente ela fez o quê? Ela foi com o que eu costumo falar sempre, com garra, com vontade, com desejo de estar perto de Jesus, de receber o seu milagre, e ela simplesmente fez o que ela fazia, mas muito mais. E aí Zaqueu, irmãos, vendo aquela dificuldade, ele simplesmente correu, subiu na primeira árvore, e de lá de cima ele queria ver Jesus. Aí a gente pode parar para pensar mais ali. Zaqueu, naquela multidão, subir na árvore. Pense hoje aqui, todos nós estamos aqui embaixo, eu estou um pouco acima, e nós sabemos que Jesus está aqui, como eu falei, mas alguém vem correndo de lá, entra por aquela porta e simplesmente resolve subir num poste desse.
Imagine qual seria a nossa reação. Gente, parece um maluco, está querendo subir aí para quê? Jesus está bem ali e está querendo subir aí para quê? Ou seja, aquela situação nós podemos entender que era uma situação que poderia causar vergonha, que poderia causar constrangimento a Zaqueu. Que as pessoas poderiam olhar para ele e dizer, ai, aquele baixinho, pequenininho, quer subir ali naquela árvore, naquela figueira. Para quê? Mas ele simplesmente fez o quê? Jesus fez o que ele deseja, Zaqueu fez, na verdade, o que Jesus deseja das nossas vidas. Ele não se importou com o que estava ao redor, ele não se importou com a barreira que estava diante dele, irmãos, e simplesmente se expôs para receber o melhor de Jesus. E muitas vezes a gente simplesmente para nas barreiras. A gente para naquela multidão e diz, está muito longe, eu não consigo chegar em Jesus não. Eu queria, eu desejava, mas tem muita gente na frente. Ou então eu queria, eu desejava, mas eu sou pequeno, eu sou pobre, eu não sei falar. Mas vamos prestar atenção, vamos seguir aqui, irmãos. Versículo 8. Zaqueu se levantou e disse, Senhor, escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Segura aí, irmãos. Quando Zaqueu fala, eu vou devolver 4 vezes mais, eu estava estudando aqui e entendi que, na verdade, esse é um dos princípios que está lá no início, em Êxodo, se eu não me engano, aonde aquele homem que roubava as ovelhas, ele tinha que devolver 4 vezes mais. Ele, na verdade, estava reconhecendo a falha dele, o pecado dele, e ele queria se redimir. E aí Zaqueu, diante de Jesus, simplesmente disse, Senhor, se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Mas aí a gente pode entender o quê? A gente pode entender, irmãos, que diante de Jesus, Zaqueu, ele teve um tamanho impacto, que ele reconheceu o que ele realmente precisava e o que estava fazendo. Como assim? Zaqueu, ele era o líder dos republicanos, dos cobradores de impostos. A gente poderia entender que ele era rico, que ele não precisava de dinheiro, que praticamente ele tinha tudo o que ele queria. Mas, primeiramente, ele tinha uma necessidade, que era estar e conhecer Jesus, estar perto de Jesus. E quando ele fez isso, irmãos, quando ele chegou perto de Jesus, e aí ele sentiu o tamanho impacto, voltando aí a mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus e que aquele poder saiu e curou ela, Zaqueu simplesmente estava diante de Jesus e se constrangeu. É o que deve acontecer em nossas vidas, quando conhecemos Jesus de verdade, quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador. O impacto deve ser tão grande, irmãos, que aquele primeiro amor que a gente fala que eu quero viver, eu quero lutar, eu quero salvar vidas, eu não vou abrir mão de levar o Evangelho, eu não vou abrir mão de sentir Jesus todos os dias ao meu lado. E simplesmente Zaqueu se constrangeu porque ele sabia o que tinha que fazer. E nós, muitas vezes, chegamos perto de Jesus, nos convertemos, aceitamos como Senhor e Salvador. E quando chegamos a esse ponto, nós sabemos sim, no fundo do coração, o que devemos fazer para continuar seguindo Ele. Todos nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos os segredos ocultos, nós lembramos do passado, nós lembramos do presente, e muitas vezes até nem abrimos com outro irmão ou com o pastor, mas nós sabemos o que devemos fazer quando temos um verdadeiro encontro com Jesus. Só o que acontece, irmãos? Zaqueu aqui, quando teve aquele impacto, Zaqueu, a primeira coisa ele reconheceu, poxa, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. O que a gente pode entender disso, irmãos? Que Zaqueu, quando teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele simplesmente no natural, ele teve um prejuízo. Ele teve um prejuízo natural, mas um prejuízo que ele não se importou em ter. Pense bem, vamos trazer para o real. Eu ia levar para o dólar, mas vamos trazer para o real. Se alguém rouba R$1.000 de alguém, e aí tem um verdadeiro encontro com Jesus, chegou aqui na igreja, subiu ali, e Jesus foi para a casa dele, comeu, ele se converteu, está com Jesus, e aí ele fala, poxa, eu lembrei de uma coisa, eu roubei R$1.000 daquele irmão. E aí, o Senhor... Eu vou ter que, no fundo do coração ele sabe que ele tem que fazer o certo, ele tem que devolver.
Só que muitas vezes a gente fica se segurando. A gente fica se segurando por quê? Porque a gente não quer ter prejuízo natural. A gente não quer, muitas vezes, acordar de manhã cedo para vir para a escola de sabedoria, porque o soninho é tão bom, e aí a gente não quer ter esse prejuízo de sono. A gente, às vezes, não quer, aquele homem, voltando ao exemplo, ele não quer abrir mão do R$1.000 que ele roubou e colocando ainda mais 3.000. Porque Zaqueu restituiu 4 vezes mais, ele falou. Aí pensa alguém que tem um verdadeiro encontro com Jesus, fica naquele dilema, irmãos. E tipo, eu sei o que devo fazer, mas a carne me segura porque é um prejuízo danado. Eu vou ter que vender aquele carro que eu consegui de forma ilícita. Eu vou ter que devolver aquele dinheiro que eu peguei emprestado com o irmão e nunca devolvi. Eu vou ter que fazer as pazes com aquela pessoa que eu briguei há muito tempo e não vou muito com a cara dela. Ou seja, irmãos, entendam que quando Zaqueu teve encontro com Jesus, ele teve um impacto e ele entendeu que ele tinha que ter um prejuízo no natural, mas ele não se importou. E nós, como cristão, devemos simplesmente nos colocar nessa posição. Quando conhecemos Jesus, que entendemos o que devemos fazer, não devemos nos importar em ter esse prejuízo natural, porque Jesus vai nos restituir muitas vezes mais. E a gente vai ver o que Jesus restituiu na vida de Zaqueu, irmãos. Presta atenção. Versículo 9. Então Jesus disse assim: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Irmãos, eu não sei se vocês entenderam, mas presta atenção agora. Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele foi impactado, reconheceu que tinha que ter um prejuízo e não se importou. E quando ele abriu mão do prejuízo, quando ele simplesmente, eu vou dar tudo o que eu tenho praticamente, restituindo 4 vezes, mas eu estou com Jesus. E aí Jesus disse assim, olha, versículo 9, então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Veja só, irmãos, a salvação entrou nesta casa. A gente vê aqui que Jesus nos disse assim, olha, Zaqueu, você hoje está salvo, viu? Zaqueu, a salvação chegou na sua vida. Zaqueu, ele abriu mão e Jesus disse, a salvação chegou na sua casa. Não na sua vida só, ou na vida da sua mulher, ou do seu filho, mas na sua casa. Porque Zaqueu reconheceu que tinha que seguir Jesus, que tinha que ter prejuízos naturais e não se importou com isso, irmãos. Então, vamos trazer aqui para a nossa realidade, para pular para o outro episódio. Jesus nos fala assim, nesta noite, que muitas vezes nós temos que, quando nós temos de verdade um encontro com Ele, temos que abrir mão de muitas coisas naturais. Temos que abrir mão de muitas coisas que nós gostamos, mas isso vai ser restituído muitas e muitas vezes em nossas vidas. Como? O principal delas, irmãos, é a salvação para as nossas casas. A salvação para as nossas famílias. Mas aí você pode levantar o ponto, irmão Eli, eu estou nessa, eu estou firmado aí como Zaqueu, mas a salvação ainda não chegou na minha casa. A salvação ainda não chegou no meu pai, na minha mãe, no meu marido, no meu irmão. Mas, irmãos, a persistência de Zaqueu em subir naquela figueira lá, persistência, continuidade, desenvolvimento. Eu ministrei um dia desses aqui, eu acho que foi na quinta passada, na verdade, né? Quinta passada. E aí eu falei um pouco sobre fé. E trouxe ao ponto de que, a fé é necessário uma continuidade, um desenvolvimento. Eu estando na presença de Jesus e fazendo o que Ele deseja, irmãos, é de dia, é de noite, é de manhã, e persistindo. E passa um dia, e passa 2 dias, até que um dia a salvação chega na sua casa. Amém? Então tome posse disso aí, irmãos. E vamos pulando aqui para o segundo episódio. E aí Jesus estava passando em Jericó e encontrou esse Zaqueu. E aí ele foi adiante, ele estava indo em direção a Jerusalém, irmãos. O segundo episódio são as 10 moedas de ouro. As 10 moedas de ouro, ou a parábola das 10 minas, em algumas versões. É a partir do versículo 11 até o versículo 27. Acompanhem comigo. No versículo 11, irmãos, Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém.
E por isso, eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Versículo 12. Então Jesus disse o seguinte: certo homem, de uma família importante, foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Versículo 13. Antes de viajar, ele chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro, até a minha volta. Versículo 14. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei. O homem foi feito rei e voltou para casa, irmãos. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro, para saber quanto havia conseguido, quanto eles haviam conseguido ganhar. Amém? Vamos segurar aqui por enquanto. Vejam só que Jesus começa a contar essa parábola. E aí ele fala que simplesmente chamou 3 servos, 3 empregados, e deu uma moeda de ouro para cada um. De antemão, irmão, ali, o que é essas moedas de ouro? Na verdade, essas moedas de ouro, irmãos, digamos que são os talentos que Jesus, deixou para cada um deles, para cada um de nós, na verdade. Que Deus nos deu a cada um talento. No mínimo, cada um de nós temos um talento. E aí, irmãos, essa parábola aqui traz a ideia de que quando Jesus voltar, ele simplesmente vai nos chamar. E ele vai ver o que nós fizemos com esses talentos. Ele vai chamar João Pedro e diz: João Pedro, eu lhe dei esse talento. No caso aqui, uma moeda de ouro. E o que é que você fez? Vamos seguir aqui. Versículo 17. Aliás, versículo 16. O primeiro chegou e disse ao patrão: com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10, patrão. É isso aí. Versículo 17. Muito bem, respondeu ele, você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser governador de 10 cidades. Versículo 18. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. Ganhei 5. Eu não ganhei 10 não, mas eu ganhei 5. Eu saí de uma. Aí vem, versículo 19. Você vai ser governador de 5 cidades. E vamos para o versículo 20. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Amém? Entendendo que aqui é uma parábola que Jesus estava contando. Na verdade, não é que ele não era mau e duro. Aí, versículo 22. E ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, você deveria ter pego e deveria ter colocado pelo menos no banco, porque ia correr juros. Versículo 24. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês, irmãos, que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos que não queriam que eu fosse rei. Aí vamos encerrar aqui, irmãos, esse episódio das 10 moedas. Preste atenção, irmãos, que aquelas 10 moedas que o patrão deu, na verdade são os talentos, o que Deus nos confiou. E por que Deus nos confiou? Porque Ele acredita em cada um de nós. Simplesmente antes mesmo de existir, irmãos, Deus já sabia quem seria cada um. Ele sabia quem seria Stephanie, Ele sabia quem seria Brian, Ele sabia quem seria Taiwane. Ele sabia quem seria cada um de nós e Ele nos deixou talentos. Ou seja, Ele nos deixou na expectativa de que, a gente pegasse esse talento, simplesmente como eu falei, Brian, Stephanie e Taiwane peguem esse talento e multipliquem ele, e desenvolvam ele, de tamanha forma que possa alcançar vidas, de tamanha forma que possa ser uma carta viva que
que tenha um bom exemplo na vida do próximo. Só que aí, irmãos, aí a gente volta para a nossa realidade, retrocedendo. A gente vê que a gente pega os talentos que o Senhor nos deu, nós pegamos as moedas e faz assim. Ah, como é que eu vou desenvolver? Eu estou com medo de usar ela. Talvez eu perca, ou talvez eu sou tímido. Como é que eu vou usar esse talento que o Senhor me deu? Ou então eu estou com medo, ou então eu estou com preguiça, na verdade, de usar o talento que o Senhor nos deu. O que acontece no nosso natural, muitas vezes, irmãos, é que pegamos o talento que o Senhor nos deu, e não há desculpa de que nós não temos talento, porque nós temos, e pegamos esse talento e simplesmente escondemos na timidez, escondemos na vergonha, escondemos no medo de perder, escondemos esses talentos na preguiça que temos muitas vezes e não multiplicamos. E aí tem um exemplo rápido aqui, irmãos, que ele fala aqui, ó, o chefe chegou para os outros e disse, olha, pegue a moeda desse e dê para aquele lá. Mas, meu senhor, aquele cara lá já tem 10 talentos, já tem 10, virou governador de 10 cidades. Por que ele vai ter mais uma? Porque ele foi fiel no pouco. Aonde formos fiel no pouco, Deus nos colocará cada vez, irmãos, em lugares maiores. Eu não sei se os irmãos entenderam isso, mas preste atenção. O Senhor nos deu uma moeda, no mínimo. O que fizermos com esta moeda, com este talento, simplesmente vai nos levar a muitos voos, a voos cada vez mais altos, como aquele cara foi a 10 cidades. Por que nós chegamos lá em voos mais altos? Porque fomos fiel no primeiro. Sendo fiel no primeiro, sendo fiel no segundo, sendo fiel no terceiro, sendo fiel no quarto. E não simplesmente escondendo ou guardando para quando Jesus voltasse. Jesus, está aqui o meu talento aí. Está guardadinho, sem nenhuma poeira, viu? Você acha que isso vai servir para alguma coisa? Não vai servir, irmãos. Então isso é praxe, na verdade, e uma lógica certa das vidas. O Senhor nos deu talento, mas não foi para simplesmente sentarmos numa cadeira da igreja e só receber. Ele quer que a gente também possa multiplicar e levar ao próximo. Amém? E aí Jesus segue. Jesus segue adiante de Jerusalém e ele vai para o terceiro episódio. Ele chega. Jesus entra em Jerusalém, no versículo 28. Do versículo 28, irmãos, até o versículo 44. Vejam só a grandeza de Jesus. Versículo 28. Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem. Ele disse, vão até o povoado ali adiante logo, que vocês entrarão lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarrem ele e o tragam até a mim. Versículo 31. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Versículo 32. Eles foram e acharam tudo o que Jesus tinha dito, o jumentinho. Amém? Aí vamos ver aqui. Jesus simplesmente, ele entra em Jerusalém. Quando chega nessa parte aqui, irmãos, a partir do versículo 28, ele não já está precisamente em Jerusalém, mas ele está quase em Jerusalém. E antes de entrar, ele simplesmente manda os seus discípulos buscar o jumentinho, para que ele possa entrar na cidade. Esse momento aqui, irmãos, é simplesmente considerado, deixa eu ver aqui, a entrada triunfal. Eu coloquei aqui a observação. Esse momento é uma entrada triunfal em que Jesus vai ter em Jerusalém. Não é a primeira entrada triunfal. Essa, na verdade, é a segunda entrada triunfal, porque a primeira foi em Mateus. Nós já estudamos isso. Em Mateus ocorreu a primeira, e agora em Lucas ocorre a segunda entrada triunfal. E muitas pessoas, quando leem, elas veem que, na verdade, o que está lá em Mateus e o que está aqui em Lucas é praticamente as mesmas coisas, similares. Só que, se a gente for num estudo mais detalhado, a gente vai ver que, em uma época, ele pediu para os discípulos buscarem 2 animais,
E neste momento aqui ele pediu para o discípulo buscar um animal. E aí simplesmente os discípulos encontraram, e a gente já vê de antemão, irmãos, o que Jesus fala é de certo se a gente cumprir. Às vezes Jesus nos fala algo e a gente sabe que Jesus falou realmente de verdade, mas a gente não acredita, a gente coloca novamente as barreiras naturais. Então, se Jesus disse que o jumentinho vai estar lá, traga ele. A gente pode até imaginar a cara dos discípulos quando chegaram lá e viram, cara, como Jesus falou, está bem aqui amarradinho. Só falta alguém falar aqui que é que vocês vão fazer. E quando eles foram tirar, realmente chegou alguém e disse, ei, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E aí eles falaram, porque o mestre precisa dele. Eles simplesmente deixaram levar. Mas aí seguiu, irmãos. O povo, nessa época, nesse período, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, o povo estava, na verdade, em êxtase. O povo era triunfal, porque o povo estava adorando, dizendo o rei glorioso, majestade. Pensem, como sempre falo novamente, a gana, a vontade deles em adorar a Jesus. Eles ouviam falar nos milagres de Jesus e eles acreditavam naquilo. E a euforia deles era tão grande, por quê? Porque antes de chegar em Jerusalém, irmãos, ele já tinha contado a parábola das 10 moedas. E aí o povo estava acreditando que já está chegando o reino de Deus, está chegando o reino de Deus, e tamanha euforia era grande que eles lançavam tapetes, flores, eles começavam a exaltar a presença de Jesus antes mesmo de entrar em Jerusalém. Só que aí entra um ponto muito importante nesse estudo, irmãos. Esse mesmo povo que adorou, que exaltou, que levou Jesus simplesmente nas nuvens, é este mesmo povo que horas depois vão estar simplesmente preferindo um bandido do que Jesus. Esse mesmo povo que o adorava e exaltava, simplesmente horas depois vão estar sendo cúmplices da prisão, do julgamento de Jesus Cristo. E aí a gente para pensar uma coisa, irmãos, trazendo novamente para a nossa realidade. Jesus entra em Jerusalém, e Jesus está chegando, os sinais estão aparecendo. E muitas pessoas adoram, muitas pessoas vivem o primeiro amor, muitas pessoas vivem intensas a presença de Cristo na vida delas. Só que chega um determinado momento em que passam a funcionar como aquele povo, a maioria do povo. A gente nunca pode generalizar, mas a maioria do povo simplesmente vai retrocedendo. E aquele Jesus que eu tanto adorava, aquele Jesus que era o primeiro amor, que eu senti ele, aí eu vou sentindo cada vez menos. E aí eu vou simplesmente me afastando. E Jesus está voltando, e eu vou me afastando. E nós estamos nos afastando. E a geração cada vez mais se afastando aos poucos de Jesus. Ao ponto de simplesmente Jesus voltar e acontecer o que muitos não desejam, que é simplesmente não ter, digamos que, a sua passagem para o reino de Deus. Mas vamos ver aqui, só para finalizar esse episódio, no versículo 39, irmãos, a palavra fala o seguinte: aí, alguns fariseus estavam no meio da multidão, e eles disseram o seguinte: mestre, mande que os seus calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão, as pedras clamarão, as pedras louvarão. Preste atenção, irmão, os fariseus, aqueles mesmo que Jesus costuma chamar de hipócritas, eles que não gostavam de Jesus, no meio da multidão lá, eles falavam: Jesus, manda esse povo parar de te exaltar, de cantar louvores, porque isso estava incomodando eles que não se agradavam de Jesus. Mas aí Jesus simplesmente fez o seguinte, irmãos. Ele simplesmente disse: olha, mesmo que esse povo se cale, as pedras, elas clamarão, elas cantarão, elas adorarão, elas louvarão. Preste atenção nisso, irmãos. Olha só, Jesus está dizendo que é inevitável adorar Jesus, adorar ao Rei, glorificar o Salvador, irmãos.
Se a gente parar para prestar atenção, aquele povo que o exaltava, horas depois estava apontando o dedo para ele. Muitas vezes nós, sociedade, servos, membros, em geral, Igreja de Cristo, simplesmente chegamos diante dele e estamos tão intensos, né, como foi a adoração aqui intensa, mas em um determinado momento da vida a gente esfria novamente e a gente para de adorar, e a gente para de exaltar, e a gente vai tornando isso natural em nossas vidas. Eu adoro de vez em quando não adoro. Eu adoro aqui e não adoro ali. Sendo que, independente do lugar, nós temos que adorar e exaltar o nome de Jesus. E aí, simplesmente, o Senhor nos fala o seguinte: irmãos, meus filhos, é inevitável adorar, clamar, exaltar o Senhor, porque o nome dele é santo. Vejam que os anjos cantam e cantam e cantam, como a palavra fala: santo, 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 santo. E nós muitas vezes paramos de exaltar o Senhor. Só que, se nós pararmos de exaltar o Senhor, irmãos, como é inevitável, simplesmente as pedras clamarão. As pedras gritarão o nome de Jesus. As pedras exaltarão. Porque não há forma de parar a exaltação, o louvor ao Pai. Amém? E aí Jesus simplesmente passa dizendo assim para os fariseus, preste atenção. Mesmo que esse povo pare de me adorar, as pedras ali adorarão, porque o nome do rei tem que ser exaltado, irmãos. Nós temos que tomar isso para as nossas vidas. O nome do rei não pode parar de ser exaltado. O nome do rei não pode parar de ser exaltado. E se nós vivemos milagres diários para honra e glória deles, irmão, dele, do Pai, na verdade, nós não podemos deixar de exaltar esses milagres. Como assim, Eli? Eu vou dizer algo bem natural. Eu estava até conversando com o Luiz um tempo atrás, que os milagres que Deus traz, que Deus faz em nossas vidas, irmãos, seja o mínimo possível, nós temos que exaltar, nós temos que falar mesmo, para que o nome dele seja glorificado. Temos que falar na igreja, temos que falar para o irmão, temos que falar para o vizinho, temos que falar todo o que vier pela frente, irmãos, para que o nome do Pai seja glorificado. E aí eu estava, porque na verdade eu não sou muito de dar testemunho, pastor. Eu não sou muito de dar testemunhos. E às vezes, na verdade, eu dou alguns testemunhos, mas eu não venho aqui muito na frente da igreja e dou testemunho. Mas o que o Senhor tem feito em nossas vidas, irmãos, é realmente para ser glorificado, testemunhado. E isso o Senhor tocou no meu coração e tem que tocar no coração de todos nós. Todo milagre, o mínimo que seja, tem que ser exaltado, tem que ser adorado, clamando o nome de Jesus, irmãos. E aí Jesus segue, já vai entrando em Jerusalém, o caminho dele é Jerusalém. Ele está entrando e ele chega no quarto episódio. Jesus chora com pena de Jerusalém. Esse quarto episódio, praticamente ele está ligado ao outro episódio, de entrando em Jerusalém. Mas vamos ler. Está aqui no versículo 41, irmãos. Versículo 41 ao 44. Jesus chora com pena de Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, irmãos, ele chorou com pena dela. E disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Mas agora você não pode ver isso. Versículo 43. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataques e vão rodeá-las e apertá-las de todos os lados. Versículo 44. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-lo. Vocês não reconheceram o tempo em que Deus veio para salvá-lo. Irmãos, Jesus chora. Aí, se a gente for estudar,
na verdade, ele já está praticamente na entrada de Jerusalém. Ele já pisou o pé em Jerusalém e, silenciosamente, algumas pessoas levantam a ideia de que Jesus chorou aparentemente aos prantos. Eu li alguns estudos sobre isso, mas, na verdade, Jesus chorou silenciosamente diante de Jerusalém, irmãos, porque ele sentia, na verdade, eu posso crer, nós podemos crer que ele já estava sentindo a dor daquele povo. Ele estava sentindo a dor daquele lugar e silenciosamente ele sentiu a destruição que estava por vir. Ah, irmão Eli, qual destruição é essa? Na verdade, eu não vou falar aqui porque isso é um episódio para o capítulo 20, que o irmão Tiago vai estar ministrando, e o capítulo 21, que depois a irmã Lisiane vai estar ministrando. Mas a ideia desse momento é que Jesus entrou em Jerusalém e sentiu. Jesus simplesmente falou. Se ele fosse falar no nosso natural hoje, irmãos, ele ia dizer mais ou menos assim: se vocês soubessem o que vai acontecer lá na frente, e na verdade nós sabemos, é porque às vezes não valorizamos. Simplesmente muitos vão penar e sentir, porque não reconheceram o Filho do Rei, porque não reconheceram o momento em que Deus veio nos salvar, porque não reconheceram que a palavra de Deus é a salvação. Então é isso que Jesus nos fala, irmãos, diretamente aqui nesse episódio. E aí ele chora ali silenciosamente em Jerusalém, e aí ele segue em direção ao templo. Esse é o quinto e último episódio, onde simplesmente Jesus chega no templo. Versículo 48, do versículo 45 ao 48. No versículo 45, Jesus entrou no pátio do templo e ele começou a expulsar ali os vendedores. Ele lhes disse: nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração. Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões, negócio de comércio. 47. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, eles simplesmente queriam matar Jesus. Mas eles não tinham como matar Jesus, porque o que Jesus ministrava no templo. Lembrem que Jesus estava em caminho a Jerusalém. E quando Jesus chegou no templo, em que ele simplesmente falou para aqueles homens que a casa de Deus é casa de oração e não uma casa de comércio, não uma casa de coisas do mundo. Ele simplesmente expulsou aqueles homens e começou ali a ministrar a palavra de Deus. A palavra fala o seguinte, irmãos, deixa eu ver aqui, que ele ensinava, 47, eu botei uma observação, Jesus ensinava no pátio todos os dias. Quando a Escritura fala aqui que ele ensinava todos os dias, mais precisamente, ele ensinou durante 5 dias. Ele ensinou no templo durante 5 dias, e aí, o que aconteceu com ele? Ele foi preso e ele foi julgado. E aí, o que aconteceu, irmãos? Esse momento que se passou, só para deixar registrado também, já que é uma escola de sabedoria, foi, salvo engano, eu botei aqui a observação, foi a terceira purificação no templo. A segunda purificação foi em Mateus, onde aconteceu a primeira entrada dele. E a segunda, essa foi a terceira purificação. A primeira foi em João, que a gente ainda vai ver. Jesus expulsou os caras lá, né, que estavam simplesmente fazendo comércio, que não estavam nem aí para a palavra de Deus, como muitas pessoas vivem hoje, baseada no comércio, no dinheiro, no negócio, e esquecendo que casa de Deus é casa de oração. Atos de oração. Casa de Deus é casa de oração. É casa de adoração. É casa de clamor. Ele fala simplesmente que devemos nos render ao Pai, irmãos. E não simplesmente tratar a palavra ou as coisas dele como algo natural, como algo simples. Eu já ministrei uma vez aqui, e eu acho que cai muito bem nisso, que quando Jesus expulsa esses homens,
Quando Jesus simplesmente ele fala assim: vocês não estão valorizando a casa do Pai. Se retirem daqui. Porque simplesmente faltou reverência àquele povo. Faltou reverência àqueles homens, irmãos. Reverência de chegar na casa do Pai e adorar, e aprender, e exaltar. Nós vivemos em uma época moderna, irmãos, em que muitas vezes nas igrejas, e eu falo isso em igrejas gerais, para a gente prestar atenção, na igreja de Deus, na igreja moderna de hoje, muitas pessoas chegam e alguns só vão para ver os amigos. Alguns só vão, às vezes, por causa do lanche, que algumas igrejas dão lanche. Alguns chegam e entram de qualquer jeito na casa do Pai. Alguns chegam e nem muitas vezes a primeira coisa que faz é orar e agradecer ao Senhor por este momento de estar aqui recebendo a palavra abençoada dele. Ou seja, a falta de reverência, irmãos, a falta de reverência hoje é muito grande, só que muitas vezes as igrejas, nós, a sociedade, tapa os olhos para isso. Porque prefere viver na comodidade do que no aperto. Então, pode parecer algo simples, mas reverência a Deus, irmãos, é de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. É de extrema importância, na verdade, porque isso faz agradar ao Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E aí, se a gente for simplesmente só fechar, irmãos, para resumir esse capítulo 19, eu sempre gosto de colocar um resumo. E eu simplesmente coloquei assim, nesse capítulo 19. Preste atenção. Ousadia, coragem e fé. Ousadia, coragem e fé. Por que ali? Ousadia, coragem e fé. Ousadia, coragem e fé. Porque, irmãos, lembrem que Zaqueu, ele foi de tamanha ousadia. Ele foi de tamanha ousadia que ele não se importou com ninguém. Ele só queria adorar, conhecer Jesus. Nós temos que ter sede, nós temos que ter gana, irmãos, em conhecer, em sentir, em estudar, em aprender mais sobre Jesus, porque isso é a vida de verdade. A vida de verdade não é televisão, não é novela, não são as coisas naturais, mas a vida de verdade é a palavra de Deus. Isaqueu disse: eu não me importo com o que eu tenho, não me importo com o dinheiro, eu quero conhecer Jesus. Ele subiu e ele e a casa dele foram salvas. E aí a gente passa da ousadia, irmãos, da ousadia de Zaqueu, a gente chega na coragem com relação às moedas de ouro. O Senhor fala que o que falta ao cristão hoje, muitas vezes, é falta de coragem. Falta de coragem. E se a gente for levar o pé da letra, a falta de coragem é... O que é que eu posso... Um sinônimo que eu posso colocar, pastor? Como é que eu posso dizer? Vamos dizer que é medroso mesmo. Medroso. Falta de coragem, medroso. E Jesus quer o quê? Ele quer um crente cheio de coragem, com ousadia, ou ele quer um crente medroso? Claro que Jesus quer a coragem, irmãos. Jesus quer a coragem porque quando o Senhor nos deu talento, Ele simplesmente disse: tenha coragem, use ele. Use ele, irmãos, e é um aprendizado diário, todos os dias. É um aprendizado diário todos os dias que eu, particularmente, procuro também praticar. E às vezes eu pendo e falho um pouquinho e aí depois eu volto para a rédea, porque não é fácil, mas é diário. Quando o Senhor nos dá os talentos, Ele quer que a gente tenha coragem de usar eles. O Senhor, eu não vou citar o nome em particular, mas vou citar o meu, pronto. O Senhor simplesmente fez assim, quando me colocou na igreja de Atos, que Ele disse: olha, eu lhe dou esse talento aqui, viu? Preste atenção, tem ousadia, use ele. E no início, irmãos, eu lembro que a primeira ministração da minha vida foi sobre servir. Lembro até hoje, numa escola de sabedoria, servidão. E quando eu vim ministrar, o Senhor falava: o talento, viu? Trabalhe ele, multiplique ele. Aí eu vim com medo no início, porque eu ficava assim, com aquele talento,
Mas e a coragem? A coragem para meter as caras. Eu tinha medo de errar, de dizer alguma coisa e depois o pastor me chamar a minha atenção. Mas deve ser assim, o pastor tem que chamar a atenção mesmo. Ou então o irmão ficar falando e eu ficava assim, ó, simplesmente bambeando. Aí eu bambeava aqui, bambeava ali, tentava me esconder atrás do púlpito. E o Senhor só dizia, coragem, porque é assim mesmo, irmãos. Você vai bambear no início, você vai ter medo, mas tenha coragem. Vai aperfeiçoando, irmãos. Porque crente vive assim, de coragem. Não tem aquele louvor de fé, em fé eu vou. E de coragem em coragem a gente vai. É coragem para aprender, é coragem para ir evangelizar. Inclusive domingo, é esse domingo, Kelly? Ou o próximo? Esse domingo vai ter novamente o segundo evangelismo, irmãos. É coragem de evangelizar. Mas, irmão, eu tenho medo de chegar na frente dos irmãos e dizer uma palavra e não sei. Irmãos, Moisés, ele também não sabia falar direito, mas o Senhor coloca a palavra. Só da gente falar, irmão, ó, vai ter culto ali, viu? Aí, assim, irmão, vai ter culto ali, na igreja de Atos. Mas Jesus te ama, vá lá. Irmão, já está semeado. A palavra de Deus já está semeada. E vai depois de semeia, mas tem que ter coragem. Porque um dia você vai estar assim, outro dia você já vai melhorando, outro dia você já vai, ó. E o Senhor vai capacitando. E o Senhor vai capacitando a alcançar lugares que nós nem imaginamos. E é para nossa honra e glória? Não. Ali aqui não tem nenhuma honra e glória do Senhor, irmãos. Então, ousadia, coragem e fé. Concluir aqui novamente com fé. E não é proposital, pastor. Porque o pastor falou recentemente que a gente vinha numa linhagem de fé. Mas, na verdade, isso o Senhor colocou no meu coração porque, ao estudar esse capítulo 19, eu vi um momento em que as pessoas estavam cheias de fé. Sabe, as pessoas cheias de fé de que Jesus está vindo ali, está entrando na porta de Atos. E a multidão ia para cima dele, e a multidão cria. E a multidão acreditava, e a multidão queria fazer tudo. E aí a multidão, está chegando o momento, Jesus. E a fé era tamanha, irmãos, que eles só queriam adorar, exaltar. E nós precisamos manter a fé. Porque se a gente não manter a fé, irmãos, o que acontece? A gente simplesmente vai afundando, a gente vai naufragando, a gente vai simplesmente ficando de lado e as coisas não vão acontecendo em nossas vidas. Ousadia, coragem e fé. Acreditem que o Senhor lhes trouxe aqui esta noite, irmãos, que não foi à toa e não foi brincadeira. Acredite que eles falam para o coração de cada um que aqui está, de que você precisa ter ousadia, de que você precisa ter coragem, porque você é capaz sim, você não é inferior a ninguém, e de que você precisa ter fé. Amém?